Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo, vamos falar sobre uma estratégia de investimentos que é bastante comentada no mundo das finanças, que é chamada de estratégia Barbell. Um nome um pouquinho diferente, incomum para uma estratégia de investimentos, mas vamos entender isso logo depois da vinheta. Aproveita esse intervalo para você já se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso, e acionar o sino das notificações. Então vamos começar pelas definições. O nome Barbell não tem muito a ver com finanças, mas é provável que alguns frequentadores aqui do canal, em particular aqueles assim que são mais afeitos ao mundo fitness, né? Os fake nerds das finanças que de vez em quando aparecem por aqui, certamente reconhecem essa palavra porque é o nome que se dá àquela barra que se usa na academia, barra comprida, que se coloca as anilhas, os pesos nas extremidades. Então isso se chama barbell e adotou-se esse nome para algo que não é exatamente uma estratégia de investimentos, mas olha só, eu vou dar um nome bonito aqui, gourmetizado, tá? É um framework conceitual. Então não é propriamente a estratégia, mas é uma orientação e dali a gente consegue derivar algumas estratégias específicas de investimento. E a estratégia Barbell, ela é daquelas coisas assim que a autoria é meio controversa. Tem gente que diz que sabe quem foi, tem outras pessoas que falam, olha, a origem é desconhecida, é uma coisa que já existia no mercado, mas o ponto é que ela se popularizou com o autor Nassim Taleb. Então, Nassim Taleb é um trader, né, ou pelo menos era um trader que acabou virando meio filósofo, né, filósofo da estatística, filósofo dos acontecimentos aleatórios, da matemática. No primeiro livro dele, de linha um pouco menos técnica, ali ainda era um livro de finanças, mas que ele já começava a escorregar ali para o lado da filosofia, né? Era um livro chamado Iludido pelo Acaso. E ali ele fez a apresentação, então com o nome, aí ele botou o nome ali explicitamente, né? Estratégia Barbell, e depois ele desenvolveu esse conceito nos livros seguintes, como A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, entre outros. Mas a estratégia Barbell original, ela vem do mundo dos investimentos em renda fixa. Então era o nome que costumava se dar, uma estratégia de renda fixa, em que o investidor ele combinava títulos de prazo extremamente curto e títulos de prazo extremamente longo. Os mais longos que ele tivesse, então eram títulos de alta duration. Duration é o nome que se dá no mundo da renda fixa para a sensibilidade dos juros de um título de renda fixa aos juros do mercado, e na outra ponta, né, títulos de baixa duration, então títulos que tinham uma expiração mais curta. Duration é uma palavra em inglês que é associada à duração, né, então a gente também pode associar o prazo do título, né, quanto maior o tempo para o vencimento, maior a duration, apesar de que não é exatamente a mesma coisa, mas está ali, é um conceito que está ali próximo. Então se fazia essa combinação, pegava os extremos, mais curtinho de um lado, mais comprido do outro, e daí vem a figura do barbell com as pontas, né, com os pesos ali nas extremidades. E esse modelo original de renda fixa, obviamente os pesos, né, o quanto que se vai colocar em cada extremidade varia muito do investidor, do perfil de risco, da estratégia, dos desejos e objetivos do investidor, mas o fato é que não se colocava nada no meio. Então, títulos que tivessem uma duration média, né, ou uma duração média, um prazo médio até o vencimento, eram ignorados. E a lógica por trás disso faz bastante sentido, porque em momentos em que as taxas de juros estão subindo, há uma tendência de que os títulos de curto prazo se valorizem, né, os pré-fixados, principalmente considerando economias desenvolvidas, o que não é bem o caso do Brasil,
onde essas economias são majoritariamente pré-fixadas. Não é aqui o nosso caso. Mas quando a gente tem uma tendência de alta das taxas de juros, os preços desses títulos de curto prazo tendem a se valorizar, porque as pessoas correm para eles, né, compram esses títulos para ficar só pouco tempo, mesmo aguardando novas oportunidades de reinvestir. Os de longo prazo tendem a desvalorizar. E o oposto, né, quando a taxa de juros do mercado está fazendo sinais de que vai cair, os títulos de longo prazo valorizam e os de curto prazo tendem a se desvalorizar. Então, com isso, se consegue manter um equilíbrio de risco dentro da carteira, o que nem sempre a gente consegue fazer colocando os títulos de risco médio. Isso porque as coisas de risco médio, elas tendem a ter um comportamento meio estranho, elas não são muito estáveis. Um ativo de risco médio, ele normalmente é de risco médio, mas ele tem momentos que ele acha que ele é agressivo, tem momentos que ele acha que ele é conservador, ele fica meio oscilando de um lado para o outro e, sob certas circunstâncias, uma carteira que tem ativos intermediários, ela pode ter um comportamento que não é o comportamento que a gente gostaria. O Nassim Taleb, então, ele pegou esse conceito e desenvolveu um pouco. Ele saiu do mundo exclusivamente da renda fixa e ele descreveu uma estratégia em que você coloca naquilo que seria a sua ponta conservadora a maior parte do seu capital, alguma coisa assim, acima de 90% do seu capital, em ativos extremamente conservadores, como, por exemplo, títulos públicos de renda fixa, títulos do governo americano, no caso, e na outra ponta, na ponta agressiva, ir para as cabeças, né? Ir para o negócio tarja preta mesmo, como derivativos, né? O Nassim Taleb, ele fala muito dos derivativos. Nos primeiros livros dele, ele não fala muito explicitamente das estratégias que ele usa, mas ele dá pistas importantes, quer dizer, fica subentendido que a interpretação dele da estratégia barbell seria você colocar a maior parte do seu capital em títulos de renda fixa e pegar uma pequena parcela e alavancar e ir para o mercado de opções, né? O Nassim Taleb, ele manifesta de forma não muito explícita assim, uma preferência por opções que estão fora do dinheiro, né? Que acabam, elas têm um baixo potencial de entrarem no dinheiro, né, de se valorizarem, mas quando se valorizam, valorizam muito. Então são estratégias voltadas para cenários de alta volatilidade, para quando acontecem os famosos cisnes negros, né, que ele também, um conceito que ele também ajudou a popularizar. Então nós temos algumas variações aí da estratégia barbell. Tá? A primeira seria a versão original, que é renda fixa. Então é colocar numa extremidade títulos de curto prazo, aqui no caso brasileiro a gente poderia considerar títulos pós-fixados, como Tesouro Selic e outras coisas do gênero, que são extremamente conservadores, e na outra ponta, coisas mais agressivas, talvez como títulos indexados à inflação de bem longo prazo, que seria também uma longa duration, aqui no caso brasileiro. Tá? Então esse seria o modelo original, né, em funcionamento. Ou, então, essas sugestões, assim, numa linha mais parecida com aquilo que é proposto pelo Nassim Taleb. Então, pegar a maior parte do patrimônio, colocar em títulos públicos ou outros ativos conservadores e na ponta agressiva, que fica uma ponta pequena, partir, por exemplo, para ou derivativos, né, como contratos futuros, como opções, criptomoeda para quem gosta de alguma coisa mais volátil, ações, as chamadas penny stocks, né, aquelas ações cotadas em centavos, investimentos alternativos, enfim, o céu é o limite, porque aí nesse caso se está buscando o máximo de agressividade. E aqui é um momento para eu fazer um inocente jabazinho aqui, lembrando que os vídeos aqui do canal Investidor Cético são produzidos, né, com o apoio da CDI, Carteira do Investidor, que é a research onde eu trabalho, então fica o convite para você conhecer, cdi.com.br, onde eu sou responsável por carteiras de alocação de ações de orientação mais quantitativa, e este vídeo em particular também é um oferecimento da mentoria, que é minha,
Eu estou fazendo mentoria em opções, que chama Opções em Ação. As inscrições estão abertas, terminam agora no dia 15 de outubro. Corre lá porque você vai aprender comigo sobre opções e vai aprender na prática como fazer a estratégia barbell usando uma carteira de renda fixa e potencializando ela com opções, que é a tal ponta agressiva lá da estratégia barbell. Então dá uma olhada aí na descrição do vídeo, você vai ver um link, corre lá, porque dia 15 de outubro fecha tudo, aí começa aí só sabe-se lá quando. Mas enfim, voltando aqui. Então nós temos inúmeras variações, inúmeras possibilidades. Então nós podemos ter uma carteira de renda fixa na ponta conservadora e uma carteira de trading. Então tem investidores, né, ou traders que gostam, por exemplo, de fazer swing trading com ações ou day trading. Enfim, tudo é possível. E existem exemplos de barbell em que a gente pode sair do mercado financeiro e ir para a vida real. Então imagina, por exemplo, aquela pessoa que ela vai fazer uma escolha profissional e ela resolve fazer uma escolha super segura, como por exemplo fazer um concurso público, né, para ter estabilidade, ou então pegar uma daquelas profissões assim que costumam ser bem estáveis, né, como sei lá, um dentista, um contador. Eu sei que tem dentistas e contadores assistindo o vídeo que devem estar pensando, nossa, o cara tá louco de achar que a minha profissão é estável. Mas você entendeu o que eu quis dizer. E então a pegar esse tipo de rumo profissional que é conservador e que vai ocupar a maior parte do tempo e pegar uma parcela menor do tempo e investir em uma atividade que seja uma atividade de sonho, assim, que tem baixa chance de dar certo, mas se der certo vai dar aquele ganho explosivo e que vai compensar por tudo. Porque outra característica da estratégia barbell nos investimentos é que, como você está indo para uma ponta extremamente agressiva, se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, você vai ter uma perda pequena. Mas se der certo, você tem uma tendência de ter um ganho bem grande que provavelmente vai compensar por todo aquele capital que você manteve em um investimento mais conservador. Então imagina o sujeito que ele vai fazer ali um concurso público, que é a ponta conservadora dele, e a ponta agressiva dele ele quer ter uma banda. Então ele vai fazer shows aí na noite, na expectativa de que um dia alguém vai descobrir aquele grande talento e vai virar aí um novo astro, né? Alguma coisa nessa linha. Então a gente pode também ver exemplos, né, casos da estratégia barbell sendo usados na vida real. A visão do Nassim Taleb, ela é uma visão que pode soar um pouco mais radical, nessa coisa de você colocar a maior parte do seu capital em ativos super conservadores e uma pequena parte você alavancar com força máxima, porém ela faz sentido se a gente analisar algumas coisas. Uma delas é que, como eu havia comentado anteriormente, os ativos de risco médio, eles tendem a se comportar de forma estranha em momentos estranhos. Primeiro, vamos definir o que seria ativo de risco médio. A gente pode colocar nessa categoria de ativos de risco médio, por exemplo, aqueles ativos de renda variável que a gente coloca num espectro mais conservador, ou seja, que eles são conservadores para a renda variável, mas no contexto geral dos investimentos eles ficam no meio do caminho, como, por exemplo, ações de valor, ações pagadoras de dividendo, ETFs, fundos imobiliários, ações de qualidade. Então são todos aqueles ativos que a gente vê como uma renda variável mais conservadora. E também aqueles de renda fixa que a gente tende a ver como mais agressivo, como debêntures aqui no Brasil, no caso dos Estados Unidos, os corporate bonds, né, que são os títulos emitidos por empresa. Então todas essas coisas compõem o chamado risco médio e essa variação da estratégia barbell que o Nassim Taleb propõe, ele fala para simplesmente excluir e ignorar esses ativos de risco médio, joga fora. Eles não têm lugar dentro da carteira, fica só com as extremidades e deixa que a combinação das extremidades por si só vai te trazer o risco médio. Tem um ditado muito famoso de Wall Street que diz que em momentos de pânico no mercado, quando o mercado está desmoronando, a única coisa que sobe é a correlação. E isso é algo que a gente observa na vida real.
Se você estava observando o mercado durante a fase aguda da pandemia, quando assim tudo estava vindo abaixo, talvez você tenha percebido, você tenha observado que as pessoas elas estavam vendendo suas ações a preço de banana. Que ações? Todas. Então o pânico era tão grande que até aquelas ações de qualidade, etc e tal, estavam sendo vendidas a qualquer preço. Isso mostra que em momentos de pânico não tem fundamento, não tem qualidade, não tem nada disso, é pura conversa fiada. Na hora do pânico, o pessoal sai vendendo tudo. Então eles tratam aquelas ações que são consideradas assim as top do mercado como se fossem os lixos do mercado. Então é um momento de irracionalidade. Por isso que se fala que no momento de pânico a única coisa que sobe é a correlação. Então aquelas ações que são consideradas de super qualidade, super estáveis, passa a ter a mesma correlação com aquele monte de lixo, né? Aquele monte de mico da bolsa. Por isso que eu falei que os ativos de risco médio, eles têm essa crise de identidade, eles não sabem muito bem o que eles são. Então, na maior parte do tempo, eles estão se comportando como ativos de risco médio, mas quando o bicho pega, eles passam a se comportar como ativos agressivos. Então, uma carteira que está concentrada em ativos de risco médio, ela passa a oferecer um risco alto demais em momentos de pânico. E quando se faz esse modelo barbell, que você está com a maior parte nos ativos extremamente conservadores, você tem um grau de proteção maior. Então, essa visão acaba fazendo um certo sentido. A gente consegue ter um gerenciamento de risco um pouco melhor resolvido dentro de uma estratégia barbell típica. Os pesos para qualquer configuração de carteira barbell vão depender naturalmente do perfil do investidor e como vantagens do uso de estratégia barbell, tanto original quanto essa versão assim um pouco mais radical aí proposta pelo Nassim Taleb, né? Quer dizer, então nós temos como vantagem a flexibilidade, porque o investidor ele não está preso nos ativos de renda média, ele tem liquidez. Se você está em títulos públicos, você tem liquidez em qualquer circunstância. Se passa por uma crise mais prolongada e mais severa, como foi o caso aí da crise da pandemia, às vezes você pode estar lá com as suas ações de qualidade, dividendo valor, etc e tal, e vai ficar meses e meses preso ali, tá? Pode até ser que elas não caiam tanto quanto os micões aí, as tranqueiras da bolsa, mas lembre-se do velho ditado lá do pessoal de Wall Street. Quando o bicho pega, a única coisa que sobe é a correlação. Então, cuidado, porque ativos de risco médio, em momentos de pânico, correlacionam com os outros ativos e viram ativos de alto risco, tá? Então, isso mostra outra vantagem da estratégia barbell, que é a proteção, né? A ponta conservadora acaba virando um stop loss natural para a carteira e tem um alto potencial de ganho na ponta agressiva. A ponta agressiva tem que ser agressiva mesmo, tá? É colocar derivativo, colocar ativos de alto risco. Ali né? Como diz o pessoal por aí, na ponta agressiva é para meter o louco, não é para ficar ali cheio de dedos, tá? Por isso que está se pegando ali um volume pequeno de dinheiro, mas é para alavancar. Como desvantagem, tem o fato de que a gente está excluindo várias classes de ativo. E isso, né, pode acabar gerando um certo desequilíbrio. A gente está excluindo tudo aquilo que é de risco médio. E a gente viu que é bastante coisa, tá? O potencial de perda na ponta agressivo é igualmente grande, apesar de que dependendo do instrumento que a gente usa, né? Se a gente vai, por exemplo, para o mercado de opções, né? A gente consegue trabalhar aí com relações de risco e retorno em que a gente tem um potencial de perda relativamente baixo, às vezes até limitado, para potenciais de ganho bastante alto. Mas enfim, é importante chamar a atenção que existe também um potencial igualmente grande de perda na ponta agressiva. E por fim, uma última coisa aqui que a gente pode colocar como uma desvantagem é que acaba exigindo uma gestão um pouco mais ativa. Então, uma estratégia barbell típica e funcional não é aquela coisa assim meio buy and hold, assim, né? O cara que faz ali uma carteira e deixa e vou ver no ano que vem. Tá? Então, exige um tipo de gestão um pouquinho mais ativo.
Bom, então é isso. Nesse vídeo, então, a gente viu a estratégia Barbell, que, como eu havia dito antes, não é exatamente uma estratégia, mas é o tal do framework conceitual, né? Que bonito esse nome, né? Framework conceitual. Espero que você tenha gostado. Gostaria de saber sua opinião. O que você acha? Faz sentido, não faz sentido? Você já fez? Você nunca fez? Você jamais faria? Você tem intenção de fazer? Conta aí o que você acha nos comentários. Lembre-se que o espaço aqui é seu, então aproveite os comentários aí para dar seu feedback, para falar aquilo que você quiser falar, para pedir outros temas aqui de vídeos no canal. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.